Boa noite. O ministro Gilmar Mendes tratou de, muito brevemente, externar suas considerações sobre o 7 de setembro e, é claro, querendo justificar implicitamente, né, a catástrofe desértica, né, do que foi 7 de setembro, onde não havia povo, mostrando uma completa distância entre o povo e este governo criado pelas circunstâncias que o STF oxigenou, né? E ele diz, então, como que querendo dizer que, olha, este vazio é algo saudável, porque foi afastado da ideologia. E que nenhuma ideologia poderia tomar para si as cores da nação, a festa cívica. Olha, o que o ministro fala é de uma impropriedade cabal. É um embuste intelectual que só prospera na falta de conhecimento dos termos, na falta de conhecimento de teoria do Estado. Não é? Estou falando não é para os que sabem, né? Mas os que não sabem vão entender isso aí com muita tranquilidade. Vamos ler primeiramente o que o ministro diz. Após tudo que se viu e viveu nos últimos tempos, o 7 de setembro ganha novo significado. A data convida-nos a cuidar de nossa independência interna. O Brasil e suas cores não podem ser sequestrados por movimento político e ideológico nenhum. A data de festa e o motivo para pensarmos no nosso projeto de nação jamais poderia ser usada para incitar o ódio e promover a divisão do país. Tudo financiado por setores que obviamente lucraram com isso, né? A caça às bruxas aqui, ela continua pincelada, né? Continua esboçada para qualquer coisa, né? Ou seja, atrás de um conceito muito mal, ou seja, um universo muito mal concebido, vem um propósito muito bem determinado de fazer perseguições, né? Então tá bem na tônica que o STF vem pregando, né? Ou seja, substância mambembe, substância jurídica mambembe, com efetividade plena. Bem, o conceito de nação, ele tem diversos vetores, diversas variantes, né? Diversas teorias, né? E mais ainda o conceito do que seja o Estado, não é? E algumas teorias merecem ser consideradas aqui. Mas vejamos uma coisa. Vamos pegar a noção mais básica de nação. A nação é formada por um conjunto de crenças, tradições, idioma. Então, principalmente, fundada na história. Toda nação tem uma história onde ela é construída. Então, esse povo é identificado como nação. O que significa identidade? A identidade é ser igual a algo, ou seja, aquilo pelo que o povo se identifica é aquilo em que ele se vê, se reconhece como tal. E também é como identificamos o objeto. Isso é uma cadeira, isso é uma mesa. Identificamos pelas propriedades. Então, identificamos uma nação por esse conjunto de elementos que estão construídos através do tempo, através de sua história. E vai se formando uma identidade, uma homogeneidade. E nas tradições que ele tem, nas religiões, e tudo aquilo que consistiu na sua formação. Ora, então se eu tenho um curso histórico em que se constitui a nação, como é que eu posso não ter um condimento ideológico? Ora, quando eu falo, por exemplo, em cristianismo, quando eu falo em judaísmo, quando eu falo numa matriz religiosa, eu estou falando, logicamente, de uma ideia que vai sedimentar
na mente de uma pessoa, na mente de um povo, no sentimento de um povo. A ideia é religiosa. Não existe um pensamento sem ideia. Não existe uma religião sem o ideal. O ideal justamente da transcendência, da superação, através daquela sese, através daquele sacramento, através daquilo que é franqueado do alto. Não é? Então, quando eu tenho uma matriz religiosa, eu tenho um ideal religioso. Logicamente, a palavra ideologia ela vem de ideal. É um conjunto de ideias, né, que forma uma direção política, uma ideologia política. Mas eu posso também ter uma ideologia vinculada a uma perenidade, a uma tradição. Então, se eu digo que nada vai ter de ideológico uma nação, eu estou dizendo que a nação não vai existir. Então, olhem que besteira, olhem que falta de profundidade. O que o Gilmar Mendes fala é como se a nação fosse um corpo vazio, onde não há tradição nenhuma, onde não há história nenhuma, onde não há a ideologia que a traduz. E aí nós chegamos, finalmente, na frase dele, na ideia que ele quer. Ou seja, que essa nação que vem cultivando a ela mesma, a si mesma, dentro de suas histórias e tradições, dentro de sua ascensão pelo tempo, né? A essa nação não pode corresponder uma ideologia. Essa nação não pode se identificar com uma ideologia que está vinculada ao seu sentir como povo, ao seu sentir como nação. Então, como é que existe essa nação sem nenhum movimento ideológico? Ora, justamente o que aconteceu com o presidente Bolsonaro foi que ele se tornou, querendo ou não, pode não ter nem planejado isso, que isso pode estar, as molas da história, elas podem transcender o personagem. O personagem às vezes pode ser muito pequeno para aquilo que ele está locomovendo, ou seja, o que ele está levando consigo. Não importa. O que importa é que pode ser os eguês, pode ser o espírito de época do que falava Hegel, né? Que se manifesta através dos indivíduos e que tem que ser porque seria um imperativo cósmico. Pode ser o que for. Isso não importa. Não importa ficar analisando se o presidente Bolsonaro tem mais ou menos consciência disso, se quis ou não quis isso, e se sua intuição foi ou não formidável de inteligir a realidade, de inteligir esses valores. Eu penso que sim. A diferença entre a inteligência dele e dos intelectuais é que ele conseguiu ver a realidade profunda que estava ali, sem dar-se conta desse tegumento filosófico, reflexivo. Porém, não vou entrar nesse detalhe. O que eu vou dizer é o seguinte: quando há uma grande adesão popular a um determinado pensamento político, é porque ele expressou o sentir que está amalgamado com aquele povo. Então não existe uma tomada, um assalto ideológico tomando as cores da nação. Pelo contrário, é a nação que toma para si aquela veiculação ideológica porque ela se identifica com ela. E o que a esquerda fez foi esvaziar isso, e tenta esvaziar isso o tempo inteiro, reduzindo o homem ao homos econômicos. Não sei nem como se pronuncia o homo, mas essa brincadeira que faz assim o homem, que é regido só pelos fatores econômicos. A história é só uma luta de classe. Da dialética hegeliana se salta ao materialismo dialético. Não há mais metafísica, não há nenhuma origem axiológica, tudo é a economia. E é justamente essa ideologia que fala: proletários do mundo inteiro, univos. Por quê? Porque se perde todo esse sentido tradicional, toda essa antropologia etnocêntrica, essa inspiração para ficarem só as relações materiais, o homem ser coisificado, virar coisa entre coisas, estar animalizado. Então nós temos aí justamente o que é o produto do marxismo, que nem ciência é. Não é ciência como o Popper falava em conjecturas e refutações. Ele fala: nunca o marxismo conseguiu acertar nenhuma predição.
e sempre que ele falha, faz o update, né? Ah, não, é porque não houve verdadeiro marxismo, que o marxismo não é isso. Então agora eles querem falar que os países nórdicos, os países europeus bem-sucedidos, que têm alguns direitos sociais, isso é o socialismo, né? Essa besteira. Né? Isso aí se pode atribuir também à liberdade de mercado que os tornou prósperos. E inclusive isso aí vem sendo comprovado pela história, que os países que tiveram maior liberdade econômica foram aqueles que mais prosperaram. E aí se pode contemplar os direitos sociais com essa prosperidade. Ou seja, dividir um pouco o bolo, né? Mas não é necessário o igualitarismo que graça como essência do marxismo. E os regimes de esquerda atualmente existentes no mundo, e aqueles com os quais o lulismo, o petismo, o que está havendo aqui no Brasil, que é gravíssimo, né, em termos de supressão da liberdade, se afina, é um modelo bem mais próximo desse comunismo tradicional mesmo, dessa esquerda tradicional, supressora de classes, onde, a título da igualdade, se mimetiza o homem com todo, se aniquila o indivíduo. Então, o que o Gilmar Mendes está falando é uma besteira esse tamanho, uma baboseira que não tem fim, né, que só pode sobreviver ao crivo dos incautos, não de pessoas que se colocam a estudar. Se não for, ele inverte as coisas. É como se a ideologia que prosperou na época de Bolsonaro, né, e tudo aquilo que veio à tona, fosse uma ideologia que assaltou e roubou a nação para si. É o contrário. É essa nação, esse conjunto de pessoas que está penetrada por esses valores, que se identificou com aquilo e viu que é esse sentido do povo. E é isso que a esquerda não suporta. Ela não suporta ver que traz anos de doutrinação, ela não conseguiu penetrar o coração dos homens. Ela não conseguiu ser a voz desse povo. O que restou a ela? Toneladas de doutrinação, cerceamento do pensamento, cerceamento da autoridade, transformou as universidades em seus feudos de fabrico ideológico, para daí saírem os juízes, saírem aqueles que seriam governantes, saírem aqueles que pertenceriam à mídia, artistas. E dentro desse caldeirão cultural cerceador, ela exerce o seu poder através dos aparelhos de poder, mas não através do apoio popular. E o grito mudo que se ouviu nesse 7 de setembro é que esse povo não está com nada disso que está acontecendo. Ora, houvesse verdade nessa divisão da nação, que é um grupo que é da esquerda, um grupo que é da direita, esses 60 milhões do Lula haveriam se concretizado como participantes mínimos ali naqueles eventos, né? Algum entusiasmo com aquilo. Então tudo bem que não tem aquela multidão que foi a maior multidão do século até agora, nas manifestações de Bolsonaro, né, que não tem uma coisa igual aquilo, se entende. A esquerda nunca vai se identificar com o nacionalismo mesmo, por aquilo que eu já falei aqui. Mas ela deveria fazer com que afluísse ao evento uma significativa quantidade de pessoas. Então o cara fazer uma manifestação e não ter ninguém, ter apenas aquelas que ele a muito custo fez estarem no evento, ilegalmente convocando servidores, ou então pagando, fretando ônibus, e não havia ninguém. Então alguma coisa está muito errada aí. E há toda a legitimidade em questionar essas eleições, a legitimidade delas. Não se pode acusar. Agora, querer tirar do povo o direito ao questionamento do processo eleitoral, ou seja, querer dogmatizar as urnas, como eu sempre falo, e o destinatário da democracia, que é esse povo, ele ficar privado da fiscalização, porque se eu questionar é crime. Peraí. Então isso aí é um disparate. Não posso acusar que houve nada nas urnas, mas também
não posso aceitar que eu não possa, a prioristicamente, suspeitar do agente público como muito salutar expediente de promover a publicidade e o exame do que acontece, como é direito de todo cidadão. Então, ministro Gilmar Mendes, antes de falar besteira para a turma do Botequim e esse pessoal todo que poderá se impressionar com isso, jornalistas despreparados e gente volúvel, pense mais um pouco no que vai dizer. O senhor até agora me parecia um homem inteligente. Então não nos decepcione. Ainda que nós discordemos de todos os abusos, de todo o autorismo, de todo o hálito ditatorial que recobriu o Brasil, não vamos citar aqui tudo que o STF fez, né? Poderia citar tudo que mostra que essa corte rasgou a Constituição, mas não vou falar nem isso, né? Pelo menos, se é para o senhor proferir essas ideias tão em desacordo com a essência das coisas, pelo menos que eu faça com alguma inteligência, né? É isso, né? Não fale para a plateia dos ignorantes. Fale para aqueles que entendem as coisas, que se colocam a analisar as coisas de acordo com os elementos que eles têm que focar. E aí nós estaremos, pelo menos, estaremos com o menor sentimento de vergonha alheia em relação ao senhor. Muito obrigado. Por favor, não me tome mal, ministro, mas isso aqui, apesar da acidez, ela não deixa de ser uma crítica construtiva, né? Por senhor falar as coisas com algum conhecimento de causa. Não? É isso aí. Abraço a todos, abraço inclusive ao ministro. Bom, esse abraço é um pouco forçado, né? Mas pelo menos para recuperar um pouco a urbanidade aqui. Obrigado.